Bem, bom dia a todos os que nos assistem a partir de casa para mais uma reunião da Câmara Municipal, dando já início à mesma e no período antes da ordem do dia vamos passar então à parte da agenda. Tenho a informar que nos últimos 15 dias, dia 28 de junho, terça-feira, estive presente num jantar com o Secretário de Estado da Economia, promovido pelo Núcleo Empresarial da região de Évora, em Évora, tendo em conta que o Sr. Secretário de Estado, porque o Conselho de Ministros daquele dia se prolongou além do esperado, não conseguiu estar presente na visita programada a Vendas Novas, mas, sem prejuízo disso, transmiti aquilo que foram as preocupações que também transmiti aos restantes vereadores na reunião de Câmara dessa mesma manhã. Dia 29 de junho, quarta-feira, estive na distribuição com a Presidente da Junta de Freguesia de Vendas Novas das lembranças do Nascer Cá. Dia 30 de junho, na festa de final do ano letivo do Jardim de Infância de Monte Branco, promovido pelas crianças, pela equipa do Jardim de Infância e também pelos pais daqueles educandos, pelos encarregados de educação, aliás. Dia 1 de julho, sexta-feira, na reunião extraordinária da Câmara Municipal. Dia 2 de julho, no almoço convívio e Arraial de São Pedro, promovido pela Associação de Moradores de Bombel. De 4 a 7 de julho, acompanhei o Passeio dos Reformados às Caldas da Rainha, também em colaboração ou promovido pelas Juntas de Freguesia de Vendas Novas e de Landeira. Dia 8 de julho, estive presente na jornada formativa promovida pelo Centro de Formação Beatriz Serpa Branco, no auditório da DGEST em Évora, onde participei numa mesa redonda sobre a transferência de competências, juntamente com 2 diretores de agrupamentos e com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, onde também naturalmente transmiti aquilo que são as nossas preocupações na recepção destas competências e que são públicas e que aqui muito discutimos, tanto naquilo que são os encargos que nós assumimos, mas também a preocupação face à manutenção e à requalificação urgente das nossas 2 escolas principais, neste caso a secundária e a escola EB1. No mesmo dia, estive presente na recepção aos jovens que estão a participar no programa de ocupação de tempos livres e também na abertura das festas da Landeira. Dia 9 de julho, sábado, estive presente no torneio de pádel promovido pelo Raquete Clube, no âmbito da inauguração das coberturas daqueles campos e no Anima Mercado. Dia 10 de julho, estive também presente, mais uma vez, nas festas de Landeira e no dia 11 de julho acompanhei o Passeio dos Reformados às Caldas da Rainha e estive também presente na reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil e sobre este tema darei informações mais à frente. Passo então a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Nas últimas 2 semanas, em termos de registro de representações, nos dias 8 e 10 de julho estive presente nas festas da Landeira, organizadas por uma comissão de festas e que realmente foram uma grande celebração da cultura local. No dia 9 de julho, pela manhã, estive no Anima Mercado e um pouco mais tarde, também no mesmo dia 9 de julho, participei no torneio de inauguração das coberturas dos campos de pádel, organizado pelo Raquete Clube de Vendas Novas. Obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Susana Gonçalves. Eu não tenho nada a acrescentar, mas desde já digo boa tarde a todos aqui presentes e aí em casa. Obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Tiago Aldeias. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores, boa tarde aos munícipes que nos assistem em casa e um agradecimento também aos trabalhadores da Câmara Municipal que põem em prática esta reunião de Câmara. Desde a última reunião até ao dia de hoje não tenho nada a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar os restantes vereadores, os trabalhadores do município que permitem a difusão desta reunião também online. E neste período, desde a última reunião de Câmara, não tenho nada a registrar em termos de agenda. Obrigado, Sr. Vereador. Prosseguimos no período antes da ordem do dia e tenho a informar que foi declarada a situação de contingência entre a meia-noite do dia 11 de julho e as 23h59 do dia 15 de julho
para o território do continente, e nomeadamente aqui no nosso caso, de Vendas Novas. Isto implica a ativação do plano de emergência local, que de qualquer modo já estava ativo, tendo em conta a pandemia, e tem as seguintes medidas que também, para a informação da população, passo aqui resumidamente a ler. Portanto, proibição de acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, proibição de realização de queimadas e queimas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a maquinarias, com algumas exceções, proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas, ou pá frontal, proibição de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos, também com todas estas proibições com algumas exceções. No que diz respeito às ondas de calor, foi emitido pela Câmara Municipal um conjunto de recomendações, nomeadamente a hidratação de toda a população, através de beber muita água e evitar bebidas alcoólicas e com elevados teores de açúcar, refeições leves e mais frequentes, permanecer 2 a 3 horas por dia num ambiente fresco ou com ar-condicionado, e no período de maior calor, duche de água tépida ou fria, evitar a exposição direta ao sol entre as 11 e as 17, usar protetor solar com índice de proteção elevado e renovação da aplicação de 2 em 2 horas, usar roupas largas, chapéu de abas largas e óculos de proteção ultravioleta, A e B, não deixar crianças doentes ou pessoas idosas dentro de veículos expostos ao sol, escolher as horas de menor calor para viajar, evitar atividades de exercício físico e, caso haja essa necessidade, pedir ajuda em caso de emergência 112 ou através da linha de contacto do SNS 24 808 24 24 24. E isto é o que me cumpre também informar no âmbito das medidas que nós estamos a adotar para fazer face a esta situação de calor extremo. Pergunto se há mais algum tema para o período antes da ordem do dia. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E faço já esta questão porque tinha previsto fazê-la no período antes da ordem do dia, mas visto que o Sr. Vice-Presidente ter introduzido o tema, faz sentido ser no seguimento da introdução do mesmo. Em primeiro lugar, queríamos também apelar à população como um todo que cumpra com aquilo que são os cuidados que devem ter nesta fase mais complicada e nestas ondas de calor, para a salvaguarda não apenas da sua saúde, mas também da comunidade como um todo. E nesse sentido, efetivamente, estamos novamente em estado de contingência, neste momento, pelas temperaturas elevadas que fazem sentir e que irá previsivelmente durar esta semana, portanto, desde ontem até sexta-feira, sendo possível prorrogar-se a situação assim se continuar. E, efetivamente, temos um risco de incêndio na nossa região de tal forma que temos procurado e o Governo procurou implementar as medidas que garantam esta minimização do risco de ocorrência e nós também, enquanto atores de proteção civil locais, temos também um dever de procurar ter a maior disponibilidade possível dos meios técnicos e operacionais para o socorro e a proteção civil. E neste contexto, perguntar ao Sr. Vice-Presidente, que também participou ontem na reunião, como informou, da Comissão Municipal de Proteção Civil, gostaríamos de questionar se o município está a disponibilizar todos os meios que tem ao seu dispor para a salvaguarda da comunidade e para fazer face a esta situação de contingência que permita, de alguma forma, salvaguardar toda a nossa comunidade e todo o nosso concelho. Obrigado, Sr. Vereador. Pergunto ao vereador Tiago Aldeias se é sobre o mesmo assunto. Não? Então, talvez responda já. Nós, de facto, fomos contactados pelo Corpo de Bombeiros local para aferir da possibilidade de dispensa de alguns trabalhadores que são, ao mesmo tempo, que exercem funções de bombeiros voluntários naquela corporação. E aquilo que nós comunicámos é que os trabalhadores estão disponíveis para serem chamados em caso de necessidade e que, nesse momento, deverão ser contactados quando houver essa necessidade e sairão naturalmente dos seus postos de trabalho, se estiverem em funções naquela hora, para o socorro e a emergência à qual são chamados. No que diz respeito a meios mecânicos, nós os meios mecânicos que estão operacionais disponibilizamos. Há 2 ou 3 veículos que eu posso lhe dar mais tarde a designação que não tenho aqui de momento, mas que estão em reparação e esses, assim que tiverem reparados, também colocamos ao serviço do combate a incêndios, tal como foi também comunicado distritalmente às forças competentes e como tem sido hábito do município.
Força. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas para fazer este repto à Câmara Municipal que a disponibilidade dos meios para ação rápida em caso de necessidade. Nós sabemos que o nosso Corpo de Bombeiros tem também um número limitado de operacionais, embora tenhamos nesta fase os ESINs e também as EIPs operacionais, é importante termos uma disponibilidade técnica rápida e que salvaguarde aquilo que é a necessidade de agir perante situações como já vivemos no passado aqui no Conselho e que causam não só uma perda grande em termos de bens e de recursos naturais, mas também como uma ameaça à salvaguarda da população e, portanto, fazemos o repto que a Câmara Municipal faça tudo ao seu dispor e disponibilize todos os meios que possa disponibilizar, de forma a que tenhamos respostas prontas e uma equipa preparada para qualquer eventualidade. Obrigado, Sr. Vereador, e aproveito também para desejar a melhor sorte e saúde a todos os profissionais que combatem ou irão combater fogos florestais, seja no nosso Conselho, seja noutras áreas, e também os nossos serviços de proteção civil, municipal e de técnico de florestas, que também trabalharam incansavelmente para que nós consigamos agilizar e articular-nos todos uns aos outros. Vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Sr. Presidente da Câmara não está presente, mas também se aqui estivesse presente, sabe que eu diria isto que tenho a dizer na mesma, e no final de contas, tanto responsável é ele, como é responsável o Partido Socialista. O Sr. Presidente está de férias hoje, mas nas festas populares para intervir enquanto Presidente da Câmara já não se encontra de férias. Mais uma vez, demonstrando aquilo que já é reconhecido por todos, numa postura clara de desinteresse de quem está no último mandato e anda aqui quase só, aí passa a expressão, a passar o tempo. A questão que aqui trago tem a ver com os trabalhadores da autarquia. Porque a CDU defende os trabalhadores não só para os defender a si próprios e para melhorar a sua qualidade de vida, mas também para defender os serviços públicos que são prestados pelos trabalhadores. Não viemos aqui falar dos trabalhadores para nos defender a nós politicamente, nem para os usar como arma de arremesso político, nem para fazer propaganda política barata. E essa é a grande diferença da CDU em relação a outros partidos e a outras pessoas que estão na política. Por isso, parece-nos muito mau, e sinto-me até envergonhado, enquanto vereador desta Câmara Municipal, que haja trabalhadores há vários anos a trabalhar para a Câmara Municipal e que, ao fim de 3 anos, sejam chamados e confrontados com a exigência de deixar de ter um contrato porque os concursos ainda não abriram ou estão atrasados e passem para prestações de serviços ou trabalho a recibos verdes. Não me revejo nisso. Até me parece ainda pior do que isso que se apresente soluções de trabalho àqueles trabalhadores que impliquem eles levarem para casa no fim do mês com essas prestações de serviço, os recibos verdes, menos do que aquilo que recebem hoje até haver os concursos públicos. Também não me identifico com isso, nem me revejo com isso. Depois, queria aqui colocar uma questão sobre o encerramento das piscinas ao domingo. Passado os anos da pandemia, também esperamos nós, claro, a piscina municipal teve uma alteração, passando agora a estar encerrada ao domingo. A piscina está encerrada ao domingo, antes estava à segunda-feira. A questão que aqui deixo é em que dia é que é feito, ou em que momento é que é feita a manutenção da piscina municipal, que de antes era feita à segunda-feira. É feita agora ao domingo? Essa é uma questão. E a outra questão é o que é que levou à tomada desta medida do encerramento da piscina municipal ao domingo. Era essas 2 questões, mas até já no quadro dos trabalhadores aproveitava para deixar aqui mais uma, que era dizer que, estando uma empresa também prestadora de serviços a desempenhar serviços de limpeza na piscina municipal, esperamos que aqueles trabalhadores não estejam prejudicados nos seus direitos e que tenham... não terão os mesmos, que não é possível, mas tenham direitos idênticos, máximo semelhantes, parecidos aos trabalhadores da autarquia que lá prestam serviço. E disse. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador.
No que diz respeito aos constrangimentos nesses recursos humanos a que falou, eu tenho acompanhado mais recentemente todo esse procedimento e, de facto, tivemos essa necessidade de fazer esta celebração contratual mais, digamos que menos indesejável, num espaço transitório até à conclusão dos concursos, e como se saberá, nos concursos ficará colocado quem ficará, porque à partida deverão ser transparentes e, portanto, a priori não conseguimos saber quem são. Sem prejuízo disso, os contratos, por termo certo, terminaram recentemente e terminaram a possibilidade de renovação, e então esta foi a possibilidade que nós encontramos para, num curto espaço de tempo, garantir que os trabalhadores continuariam ao serviço, prestariam o serviço para os quais foram agora contratados, e que, enquanto não viessem ou enquanto não tomassem posse os trabalhadores por tempo indeterminado, teria assim de ser, e naturalmente reconheço que não é a solução ideal. Mas também tenho a informar que inicialmente tínhamos sido alertados para o facto do salário líquido, digamos assim, ficar abaixo daquilo que seria o salário líquido auferido por um trabalhador nas mesmas condições, mas em termo certo, e promovemos uma tentativa de aumentar esse montante. E dito isto, nós temos estado a contactar são 4 trabalhadores nessa situação. Um deles eu tentei contactá-lo, que não obtive resposta. Os outros 3 contactei-os no sentido também de agilizar o processo, de fazer-lhes lembrar que abriu dia sexta-feira o concurso para os assistentes operacionais por tempo indeterminado, e penso que os 3 já tenham vindo solicitar os formulários necessários para concorrerem a esse concurso, decorrendo agora 10 dias úteis para que se apresentem as candidaturas, e esperando que o resto do concurso decorra com a normalidade e o mais rapidamente possível para ser estabelecido uma relação contratual que seja digna também e que permita que os trabalhadores vejam o seu trabalho reconhecido pela Câmara Municipal. Assim sendo, nós, tendo sido confrontados com esta situação, estamos a fazer um levantamento também mais exaustivo de todas as situações semelhantes que possam existir, para que nós possamos priorizar a abertura de procedimentos concursais, que, como saberá, quando aprovámos os procedimentos concursais em março, foram muitos, e é impossível dar vazão a todos ao mesmo tempo, e, portanto, precisamos de priorizar e planificar e dizer quais é que são prioritários face a outros, e essa decisão terá de ser tomada com toda a naturalidade, para que nós consigamos resolver de forma estrutural o problema. Decorre o facto de, neste ano de 2022, termos feito uma grande abertura de procedimentos concursais, talvez pouco comparável com anos anteriores, e isso também naturalmente causará alguns atrasos, e espero que compreenda que os atrasos não são propositados, e que tentamos, no melhor da nossa capacidade, também resolver esses problemas, e também quero deixar aqui uma palavra de solidariedade com estes trabalhadores e de reconhecimento pelo seu trabalho, e que o município faz e fará o melhor possível para lhes dar estabilidade na sua vida profissional, para que também a tenham na sua vida pessoal. No que diz respeito às piscinas, a decisão foi já informada a seu tempo. Nós, sabendo bem o funcionamento das piscinas nos anos anteriores, antes da pandemia, reconhecemos que domingo era um dia muito propício a deslocações de pessoas que não eram de vendas novas, e isso também causou alguns problemas pontualmente de segurança para os próprios visitantes das piscinas, e eu penso que essa poderá ter sido ou terá sido uma das principais justificações. Além de, naturalmente, permitir uma melhor articulação de todos os recursos envolvidos nas piscinas. Hoje, no dia de hoje, nós temos 18 autocarros a vir às nossas piscinas, o que também demonstram
o sinal de qualidade que as nossas piscinas têm, e aproveito também para, nestes dias de calor, aproveitar para convidar todos os vendas-novenses a frequentar as piscinas municipais, peço perdão, e refrescarem-se um pouco nesta onda de calor que vivemos. Mais alguma questão no período antes da ordem do dia? Do Tiago? É na mesma sequência. É na mesma sequência. Era para questionar, porque o Sr. Vice-Presidente não me esclareceu, quando é que é feita a manutenção das piscinas, que antes era feita à segunda-feira, e agora, pronto, era para questionar quando é que é feita a manutenção das piscinas, e não é uma questão, é uma constatação. O Sr. Vice-Presidente até só começou o seu mandato em setembro, mas eu sei que os atrasos não são propositados. São 8 anos de má gestão. Obrigado, Sr. Vereador. Quanto à manutenção das piscinas, não se tratando de um ploro meu, não tenho esse conhecimento particularizado. Presumindo que fosse ao domingo, eu, entretanto, pedi a informação ao chefe, ao responsável pelo serviço, e quando a tiver, partilharei consigo. Pergunto-se mais algum vereador Ricardo Videira? Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitar também para me solidarizar com as suas palavras em relação a quem nos protege, portanto, a toda a Força de Proteção Civil, forças de segurança e bombeiros, e reiterar aquela que é a nossa posição, que mais do que palavras, este é um momento em que se impõem ações, e que, nesse sentido, reforçar que a nossa convicção é de que, havendo um estado de alerta superior decretado pelo Governo, a expectativa é que todos os agentes locais, regionais e nacionais tenham uma atitude diferente daquela que tinham quando os graus eram um pouco abaixo. E, nesse sentido, a nossa recomendação para que todos os colaboradores do município que possam ser dispensados de funções para estar ao serviço dos bombeiros até sexta-feira, enquanto o grau de prontidão for o mais elevado, devem sê-lo. Portanto, a nossa recomendação formal é nesse sentido. Em relação à questão da gestão de recursos humanos, acompanhar a posição do vereador Tiago Aldeias, apesar de não estarmos ideologicamente nos mesmos planos, naquilo que diz respeito à gestão de recursos humanos, penso que estamos de acordo neste ponto, e que reforça aquela que é a nossa convicção e que manifestámos aqui há 2 ou 3 semanas atrás, em relação aos próprios índices motivacionais dos colaboradores do município. O trabalhador do município não vai entender a falta de planeamento relacionada com a sua carreira. E, Sr. Vice-Presidente, apesar de estar em funções só a partir do final do ano passado, o facto é que o Partido Socialista realmente está há praticamente 9 anos em funções na Câmara Municipal, teve mais do que tempo para planear as substituições, os reforços e planear aquilo que é a sua gestão de recursos humanos, e que, mais uma vez, constatamos que ela é ineficiente e que provoca tal desmotivação, para além destes motivos e com alguns outros que tivemos a oportunidade de elencar. Portanto, reforçamos novamente o nosso pedido para que haja um maior planeamento, haja uma maior preparação, que as coisas sejam feitas atempadamente para evitar este tipo de constrangimentos que depois se refletem na qualidade do serviço, como sabemos que, e falaremos sobre isso mais à frente, está a acontecer em alguns serviços que a Câmara Municipal tem que prestar. Indo agora às questões pelas quais pedi a palavra. O primeiro ponto tem a ver com a educação, o ensino no nosso concelho. E, começando pelo pré-escolar, tivemos conhecimento de que existe uma extensa lista de espera no ensino pré-escolar no nosso concelho. Mais de 20 crianças poderão, no início do próximo ano letivo, ter dificuldades de colocação. São muitas crianças, são muitas famílias. E num concelho que, como o nosso, que pretende fixar jovens famílias, pretende fomentar natalidade, pretende criar qualidade de vida, é fundamental criar condições para apoiar as famílias e garantir um processo educativo das crianças desde os seus primeiros anos. E, neste sentido, sabemos quais são as responsabilidades do município, sabemos quais são as responsabilidades do Ministério da Educação, mas partindo do princípio que a DGEST fará a sua parte, abrindo uma nova turma, que é uma possibilidade a acontecer, aquilo que gostaríamos de saber da parte do Executivo é se já tem pensado um espaço físico para o acolhimento, uma sala para colocar estes alunos, de que forma é que vão gerir os assistentes operacionais, porque aqui temos um desafio acrescido e é imediato, porque ele é cumulativo
com as turmas que cessam no Colégio Laura Vicunha e passam para o agrupamento de escolas, e para além disso ainda teremos eventualmente uma outra turma de pré-escolar num estabelecimento de ensino diferente, o que acarreta necessidades de recursos humanos acrescidas. E por fim também, e como falámos na última reunião, como é que isto se acomoda em termos de refeições escolares, porque é um número realmente também bastante acrescido em termos de quantidade de refeições escolares. Uma segunda questão ainda relacionada com a educação e que tem a ver com as escolas básicas do segundo e terceiro ciclo, a escola básica número 1 e com a escola secundária. E uma posição que eu julgo que será transversal a todos os vereadores da Câmara Municipal e que tem a ver com a necessidade de se realizarem obras estruturais e de fundo naquela escola. Já falámos sobre isso aqui nestas reuniões de Câmara. E eu diria que neste momento temos um desafio acrescido pelo número de alunos que são transferidos, como eu disse há pouco, e eventualmente com aquilo que poderá crescer com o Centro de Acolhimento de Refugiados, que mais cedo ou mais tarde abrirá em Vendas Novas e que terá outros desafios à comunidade escolar. E sabendo nós que neste momento a escola já tem dificuldade em gerir as salas face ao acréscimo de alunos que vêm do colégio, que é factual, parece-nos fundamental que haja um reforço daquilo que é a posição institucional da Câmara Municipal junto ao Ministério da Educação. E aquilo que nós gostaríamos de fazer, Sr. Vice-Presidente, era disponibilizar-nos para, à semelhança daquilo que combinámos fazer em relação à estação ferroviária, assinarmos aqui um documento conjunto de posição da Câmara Municipal em relação ao Ministério da Educação, reivindicando as obras para estas duas escolas, que é uma das poucas na nossa região que não sofre intervenções há mais de 30 anos. Portanto, e nesse sentido, a nossa posição é de desafiar a fazermos esse trabalho em conjunto, em prol da nossa comunidade. Por fim, termos aqui uma escola cada vez mais inclusiva, e sabemos que tem sido feito um grande trabalho por parte do agrupamento, com o apoio do município em relação à inclusão nas nossas escolas, e sabemos que há desafios acrescidos que se aproximam nos próximos tempos. E, nesse sentido, aquilo que gostaríamos de recomendar e de sugerir e fomentar é que haja aqui um envolvimento ainda maior dos serviços de educação com o agrupamento de escolas, com o objetivo de avaliar as necessidades futuras, porque vão vir necessidades futuras bastante relevantes, a nível de atividades ocupacionais, de apoio a crianças com necessidades específicas, que nos parece deverem ser acauteladas de forma planeada e antecipada. E, nesse sentido, a nossa recomendação. Obrigado, Sr. Vereador. Os trabalhadores que nós dispensamos para servir os nossos bombeiros estão prontos a serem chamados a qualquer momento e, naturalmente, também para uma gestão eficiente daquilo que é o serviço da Câmara Municipal, que, num tão curto espaço de tempo, não conseguiria, em muitos dos casos, tendo em conta que há operacionais que fazem trabalhos que são inadiáveis. Num curto espaço de tempo não foi possível reprogramar todas as escalas que nós tínhamos para esta semana, e a decisão que tomámos é continuarem nos seus postos de trabalho, e assim que for necessário saírem para irem em emergência para algum incêndio, sairão nesse mesmo momento. Quanto ao planeamento da gestão dos recursos humanos, nós temos esse planeamento feito. A alteração que fizemos ao mapa de pessoal para 2022 reflete essas necessidades. Neste caso concreto, o que se prendeu foi com um atraso no concurso que não permitiu a substituição dos contratos por termo certo por tempo indeterminado no prazo ótimo, mas que está prevista essa substituição ainda durante este ano. Nós já temos identificada a lista de espera que existe no ensino pré-escolar e a necessidade de abertura de mais uma turma. O local, posso-lhe depois informalmente dizer qual é que está pensado, não está ainda nada fechado, até porque há outras entidades que nós, por cordialidade, devemos informar antecipadamente, antes de darmos essa notícia pública. Nós ainda necessitamos de saber qual é que é o número certo de alunos que passam para o agrupamento, que ainda há matrículas a decorrer, quais é que são aceitos, nomeadamente na abertura de mais turmas, para que nós possamos saber qual é que é o rácio de operacionais que vamos ter, e esse rácio de operacionais é totalmente garantido pelo Ministério da Educação, e haverá necessidade então de não digo abertura de novos concursos, porque temos concursos a decorrer para as escolas, o que poderá levar a que possamos aproveitar listas de recrutamento, mas necessariamente teremos de fazer uma alteração posteriormente ao mapa de pessoal para que nós possamos preencher essas vagas.
contamos, se o rácio estiver fechado agora durante o verão, contamos que se calhar na Assembleia Municipal de setembro possamos fazer as alterações necessárias decorrentes deste aumento do número de alunos no agrupamento de escolas de vendas novas. E também haverá naturalmente a necessidade de tentar perceber nos próximos anos qual é que é a possibilidade de nós acolhermos ou não mais alunos, nomeadamente do colégio, tendo em conta que não saberemos quais é que são as decisões tomadas no futuro. Esta decisão deste ano letivo, do final deste ano letivo, de encerrar o segundo e terceiro ciclo, já nos coloca os problemas e os constrangimentos naturais e que toda a gente certamente perceberá. O início do ano letivo poderá não ter o reforço de pessoal necessário para fazer face a todos estes alunos, mas decorre de uma informação que obtivemos em cima da hora e, em consequência, não conseguimos programar e fazer os concursos todos para o dia 1 de setembro. E mesmo, naturalmente, também garantiremos que nenhuma criança fica sem refeições escolares e esse é um compromisso que teremos. No que diz respeito às intervenções estruturais nas escolas secundária e EB1, estão já classificadas como prioritárias pelo Ministério da Educação. Nós, desde logo, procuramos que essa identificação se concretizasse, não temos um planeamento temporal de quando é que se vai executar, e foi isso que eu também transmiti na mesa redonda que tivemos na sexta-feira passada no auditório de Geste e diretamente à delegada regional, que esta transferência de competências da titularidade das escolas não foi mais confortável, porque preferíamos que as escolas viessem quando houvesse um compromisso claro de quando é que serão intervencionadas. A lei determinou que dia 1 de abril eram nossas, mas nós sabemos bem quais é que são as nossas responsabilidades de manutenção e as verbas que iremos receber serão alteradas por força do Orçamento de Estado, que adapta a transferência para manutenção à idade das escolas e à última intervenção que tiveram, que no nosso caso foi só a construção. Mas há aqui muitas mais questões que nós teremos de articular com o Ministério da Educação, não só para a intervenção nas escolas, mas também plantas das escolas, cadastro de redes, que não temos essa informação e que necessitamos para várias intervenções que já fazemos, principalmente nas rupturas de água, que no agrupamento de escolas, nestas duas escolas, são frequentes. E, portanto, é um assunto que nós temos em cima da mesa nas várias interações que temos tido com a DGEST e também convidámos o Ministro da Educação, penso que há cerca de 2 meses, a visitar o nosso Conselho para visitar as escolas. Eles responderam que a escola estava já classificada como prioritária, mas nós vamos reforçar a necessidade de uma visita ao local, seja pelo Ministro da Educação, seja pelo Secretário de Estado da Educação. Pergunto então se haverá mais algum tema. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. É no seguimento deste tema, uma vez que temos depois no expediente uma proposta de recrutamento de um assistente técnico para o Serviço de Educação e visto que falámos já aqui de recursos da educação, todo o contexto já elencado pelo vereador Ricardo Videira e também frisado pelo Sr. Vice-Presidente, coloca aqui desafios, coloca várias questões ao nível da gestão de recursos humanos na educação e, portanto, consideramos que de forma estrutural deve ser repensado a questão dos recursos, não apenas nos assistentes técnicos, mas fundamentalmente nos assistentes operacionais, para aquilo que são os desafios que podem vir e que, quando o encerramento de uma escola privada do Conselho, foi salvaguardado e garantido que todos os alunos iriam ter uma colocação nas escolas públicas do Conselho e, portanto, dá para antever um número, mas ainda assim percebemos, pelo aquilo que o Sr. Vice-Presidente informou, que é necessário fechar o número de matrículas para, efetivamente, depois calcular aquilo que é rácio e assegurado pelo Ministério da Educação e aquilo que vai ser necessário o município suprimir em termos com os seus recursos, que também é depois importante perceber como é que irão ser salvaguardados em termos da delegação de competências, porque a Câmara tem a delegação de competências, mas pode ser salvaguardada apenas parte daquilo que é os rácios e não aquilo que pode ser mesmo necessário para o agrupamento de escolas como um todo. E, portanto, é importante perceber o que é que está a ser feito para agilizar o processo, porque termos uma alteração em termos de mapa pessoal para ir à Assembleia Municipal de setembro, quando em setembro é o arranque do ano letivo,
pode não acautelar aquilo que são os recursos necessários no próprio arranque do mesmo. E, portanto, é preciso perceber de forma efetiva o que é que está a ser feito neste processo de recrutamento ou se iremos iniciar o ano letivo com falta de recursos, entre eles assistentes operacionais, que são fundamentais para aquilo que é o processo educativo. Obrigado, Sr. Vereador. Apenas também lembrar que, além do reforço de recursos no âmbito dos rácios que existem para o agrupamento de escolas, o município tem assistentes operacionais, já seus trabalhadores a trabalhar nas várias escolas, e inclusivamente temos vindo a reforçar ao longo deste ano letivo esses assistentes operacionais, nomeadamente mais recentemente com 2 assistentes operacionais por mobilidade, das quais apenas aguardamos a resposta dos serviços de origem, para que dia 1 de setembro possam estar nas nossas escolas. Abrimos adicionalmente mais um lugar para preenchimento recentemente, na última Assembleia Municipal, e esse lugar poderá ser ocupado pela lista de recrutamento de outros 2 concursos que estamos de assistentes operacionais a promover. Portanto, no total já vamos em 5. E depois, com o recálculo do rácio, também poderemos, adicionalmente, e é esse número que ainda não sabemos, reforçar mais, e a alteração que vier ao mapa de pessoal em setembro será no âmbito do rácio. Mas dia 1 de setembro, ou em setembro, teremos já 5 vagas que contamos ver preenchidas, ou se não, poderá ser por uma questão de dias, mas há 5 vagas a preencher para as quais nós estamos a trabalhar e que são no âmbito de procedimentos já em vigor ou a abrir, no caso dos dois assistentes operacionais de mobilidade estão prestes a ser concluídos, os outros 2 que se vão em conjunto com 2 do desporto, que aprovámos em março, está o procedimento iniciado, e o último que foi aberto na última Assembleia Municipal de junho, aproveitaremos a lista de recrutamento dos outros 2, tanto que a atividade para a qual foi aberta, que é auxiliar de limpeza e manutenção, é a mesma, para permitir essa salvaguarda e que seja ocupado mais rapidamente o posto de trabalho. Pergunto se há mais algum assunto? Vereador Luís Matias. Só mesmo para complementar, Sr. Vice-Presidente, que efetivamente aquilo que procuramos e que queremos salvaguardar é que, assim que tivermos a informação ao nível de matrículas, que se haja mais rapidamente e mais proativamente para garantir o mínimo espaço de tempo com menos recursos. É verdade que existem esses, mas esses já são recursos que fazem falta no Serviço de Educação. Portanto, podem haver necessidade de maiores recursos e tentar que haja o mínimo espaço de tempo no arranque do ano letivo com falta de recursos que sabemos, obviamente, condiciona também o processo educativo da escola. Obrigado, Sr. Vereador. Muita desta informação não depende de nós, mas assim que a obtivermos, daremos imediatamente vazão ao assunto para que nós, tão rapidamente como possível, tenhamos os rácios, seja ele qual for o número, preenchido e ao serviço de educação das nossas crianças. Pergunto se há mais algum tema? Outro tema, Tiago. Outro tema. Não? Vereador Ricardo Videira. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ainda em resposta, e deixei aqui este debate com o meu colega Luís Matias, porque fazia sentido em relação à questão da educação, mas não gostaria de deixar sem resposta a questão da disponibilidade de bombeiros. Sr. Vice-Presidente, a subida do estado de alerta significa que o grau de prontidão das forças de segurança e de proteção civil deve ser maior. E eu entendo as necessidades que o município tem. Mas, por outro lado, aquilo que é expectável é que a disponibilidade dos bombeiros seja mais imediata do que aquilo que acontecia na semana anterior, em que não havia este estado de alerta. E a verdade é que estamos na mesma situação. A semana passada, há 2 ou 3, se houvesse uma chamada, os colaboradores do município sairiam para prestar o serviço de bombeiros sempre que se aplicasse. E o facto é que esta semana estamos na mesma. Portanto, é nesse sentido a nossa observação. Entendemos que é uma gestão que tem a liberdade de fazer, mas com a qual nós, naturalmente, não concordamos. Em relação à questão da gestão dos recursos humanos, o Sr. Vice-Presidente tentou aqui de alguma forma justificar, mas eu diria que até pelos partidos que representam, um partido à esquerda, que tem uma propensão muito grande para a defesa dos trabalhadores, aliás, como o Partido Comunista, tínhamos expectativa que a gestão deste tipo de assuntos, relativamente aos mapas de pessoal e à estabilidade profissional dos trabalhadores, fosse levada de outra forma. Infelizmente não o é, mas temos a expectativa de que no futuro
possa vir a sê-lo, e se assim for, naturalmente contarão com a nossa solidariedade, porque acompanhamos tudo aquilo que é a salvaguarda dos direitos laborais de quem trabalha no município e aquilo que é a expectativa de desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores também do município de Vendas Novas. Em relação às escolas, o Sr. Vice-Presidente não me respondeu em relação à nossa sugestão para intervenção, para uma posição conjunta dos vereadores da Câmara Municipal. Justificou-me, explicou as intervenções que fez, mas não manifestou se está disponível ou não para fazermos uma ação conjunta, os 5, em relação a este tema que nos parece importante demais para o nosso Conselho, para o deixarmos esquecido. Obrigado, Sr. Vereador. A ação conjunta parece-me extemporânea, tendo em conta que já contactámos o Ministério no passado, expondo a nossa situação e, portanto, seria quase enviar em duplicado o que já pedimos. Relativamente a esta cisão esquerda-direita, no que diz respeito à propensão das defesas dos trabalhadores, penso que não seja só um tema da esquerda, poderá ser ou não, mas isso será outra discussão para outros fóruns. E relativamente, antes talvez de passar a palavra ao vereador Tiago Aldeias, só recuperando aqui uma questão anterior relativamente às piscinas, obtenho aqui agora a informação de que a manutenção é feita todos os dias antes da abertura e depois do encerramento, e que o encerramento num dia da semana permite que essa renovação tenha um efeito que seja mais eficaz, tendo em conta que não há a utilização dos espaços por parte do utentes e, portanto, o domingo, independentemente do dia da semana que é ou de ter mudado, permite a renovação e a filtragem da água com mais eficácia. E passava agora então a palavra ao vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Se há coisa que ainda precisa é de nenhuma bandeira para defender trabalhadores. A minha pergunta, já tinha colocado aqui ao Sr. Presidente na altura, tem a ver com a carrinha da recolha dos monos. Depois o Sr. Presidente na altura até me respondeu que houve uma que teve um acidente e que estava em reparação, mas para além disso tinha sido aqui falado que havia mais duas que estavam sem funcionar. A minha questão era se já foi ultrapassada essa dificuldade das carrinhas dos monos que não estavam a operar. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Também terei, tendo em conta que não é pelour meu, também terei de pedir a informação, mas julgo que pelo menos a que tinha tido o acidente ainda não foi recuperada, mas tentarei pedir o ponto de situação quando estiver junto da divisão operacional. Mais uma questão que também me passou relativamente ao ofício das infraestruturas de Portugal. Eu conto esta semana enviar para validação de todos, tendo em conta que há umas questões técnicas que ainda gostaria de esclarecer com um ou outro ferroviário, percebe mais do assunto do que eu, para que chamemos as coisas pelos nomes adequados naquilo que vamos reivindicar. Perguntava se haveria mais algum tema no período antes da ordem do dia, vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não é uma questão, é apenas um registro. Tomamos conhecimento e registamos que e-mails que são enviados para o Gabinete de Apoio à Presidência e à Variação, dirigidos também aos vereadores, não nos estão a ser encaminhados. E, nesse sentido, vinhamos pedir ao Sr. Vice-Presidente que intervenha junto do Gabinete para que ou nos reencaminhem os e-mails ou indiquem a quem enviou esses e-mails que os mesmos não serão reencaminhados para os vereadores do PSD e da CDU. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Naturalmente, todos os ofícios deverão ser enviados aos destinatários e é isso que procuramos fazer e que irei transmitir aos membros do Gabinete de Apoio à Presidência. E relativamente, tendo em conta que os nossos serviços são eficientes e estão atentos à reunião de Câmara, também posso informar já que a carrinha da grua aguarda reparação e 2 carrinhas da GESAMB ainda estão com a situação por resolver. Pergunto se há mais algum tema. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Quero só agradecer aos serviços pela rápida resposta e ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais assuntos a tratar, podemos passar para a ordem do dia. Muito
Dr. Hélder. Muito boa tarde. Período de ordem do dia, primeiro ponto. 12ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, a 12ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. A alteração comporta alterações de 66.104,26 € nas despesas correntes e 152.700 € nas despesas de capital e de 5.227,50 € nas receitas correntes. Obrigado, Dr. Hélder. Portanto, para síntese, esta alteração ao orçamento PPI-PAM resulta de alguns fatores, nomeadamente no que diz respeito ao PPI, o reforço que temos de fazer na obra da Estrada de Cabrela, tendo em conta que no decorrer da obra foram identificadas as necessidades de reforço de alguns troços e de algumas passagens hidráulicas que estavam num estado mais degradado do que aquilo que era antecipável, e por isso teremos de fazer esse reforço para que a obra seja feita nas condições adequadas e que a duração daquela obra resista durante mais tempo. No que diz respeito ao jardim público, são alterações entre rubricas. Temos também algumas reconfigurações no que diz respeito ao PAM, e no que diz respeito às avanças, prendem-se com a situação dos arquitetos, tendo em conta que com a saída de 2 arquitetos no curto prazo e tendo em conta que o procedimento concursal que está aberto não estará concluído antes da sua saída, há necessidade também de temporariamente fazer uma contratação de serviços para garantir a resposta às necessidades da população, e aqui, tendo em conta o curto espaço de tempo entre o anúncio da saída dos arquitetos, foi aquilo que nos foi permitido fazer para garantir a continuidade do serviço. Pergunto se há alguma questão. Vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Começando pelo fim, pela questão da saída dos 2 arquitetos, que naturalmente é uma questão que nos preocupa-nos a todos. Falámos sobre isso aqui há 2 semanas. Ninguém é insubstituível, mas o facto de que os 2 colaboradores que analisam os projetos de arquitetura em Vendas Novas, que gerem a revisão do PDM, das ORUs, os próprios planos de pormenor da Entrada Sul e do Parque Industrial, são, eu diria, um rodo de golpe, um desafio acrescido para o futuro próximo da gestão de um valor que é do Sr. Vice-Presidente. E, nesse sentido, percebemos que há aqui uma solução provisória que está a ser procurada, mas o que gostávamos de perceber é qual é que é o prazo que tem previsto para o procedimento concursal para preenchimento das vagas mesmo de arquitetos, portanto, que terá naturalmente ou sido lançado ou será lançado, e o que é que será feito para minimizar a probabilidade deste tipo de situações se repetir. Numa segunda linha, e aqui com uma preocupação maior no plano imediato. A Estrada de Cabrela é-nos trazido um valor adicional de 95 mil euros, sem qualquer justificação técnica à pensão. Portanto, aparece-nos só um valor, mas eu não encontro fundamentação técnica para um desvio de 20% no custo da intervenção. É superior a 20% do custo de intervenção. Portanto, a intervenção custava 454.933,22 €, ainda sem revisão de preços. Atenção que isto foi contratado ainda no ano passado. E estamos a colocar um acréscimo de 20% no plano plurianual de investimentos, sem que a variação tenha conhecimento da justificação para o efeito. E esse é o primeiro ponto que eu gostava de, Sr. Vice-Presidente, criticar construtivamente, mas não me sinto confortável com o facto de não nos terem apresentado essa informação. Gostaríamos que nos explicassem um pouco melhor, um pouco mais exaustivamente, o que é que está aqui em causa nesta questão. Porque, como se recordará na reunião do final do mês de novembro, em que aprovámos a adjudicação destes investimentos, nós questionámos se a intervenção que iria ser feita na Estrada de Cabrela era suficientemente profunda para garantir durabilidade e qualidade do serviço, para que não surgissem patologias como aquelas que temos hoje naquela estrada num futuro próximo. E relembrámos, na altura,
que era uma via onde tinham contido muitos assentamentos diferenciais, existia circulações de águas e por aí fora. E que entendíamos que deveriam ser definitivamente resolvidos nesta oportunidade. Não uma intervenção paliativa, mas sim uma intervenção de fundo e corretiva. Pois bem, o que acontece aqui ao fim de 7 meses, propõe-se o aprofundamento de uma intervenção que, a nosso ver, devia ter sido prevista na altura. Não nos choca. O que nos choca é a questão temporal. Não nos choca fazer um aprofundamento da intervenção. Nós queremos que a intervenção seja bem feita. Agora, deveria ter sido feito na fase de concurso inicial e não agora com um acréscimo de custo de 20% do valor global da empreitada. E nesse sentido, Sr. Vice-Presidente, aquilo que lhe queremos perguntar novamente é se com estes 95 mil euros de intervenção adicional, se está garantida a durabilidade da intervenção, se está garantido que não surgem patologias de assentamentos como aqueles que têm acontecido ao longo dos últimos anos e que se salvaguarda a segurança e o conforto de quem circula naquela estrada com frequência, ou mesmo sem ser com frequência. Portanto, reiteramos a nossa proposta para que seja feita uma intervenção de fundo, mas estamos preocupados porque não entendemos onde é que vão estes 95 mil euros que nos estão a pedir aqui. Recordo-se que 95 mil euros são 20% do valor da obra. Sr. Vereador, sobre este assunto, vereador, então se calhar fechamos já o assunto da estrada e depois passamos ao próximo. No que diz respeito à estrada de Cabrela, estes 95 mil euros, antes de mais, incluem já o IVA à taxa legal em vigor e prende-se, eu tenho o mapa de quantidades, aliás era para ter trazido, mas não imprimi, para também percebermos naturalmente de onde é que vêm estes valores orçamentados. O que posso dizer é que esta intervenção que é feita permitirá que haja uma garantia de prolongamento do período de vida útil da estrada, pelo menos nos troços onde será reforçada. Caso contrário, não haveria, se fosse para manter tudo na mesma, não haveria a necessidade de haver este reforço. Todos nós conhecemos aquela estrada, sabemos que o piso onde assenta a estrada não é o mesmo piso que, por exemplo, na estrada das Pissarras ou na estrada de Landeira, e aí o Sr. Vereador certamente com o seu conhecimento profissional saberá melhor que eu do que estou a falar e estas circunstâncias, mas o objetivo é que a estrada tenha as condições indicadas para a circulação de todo o tipo de tráfego que nela atravessa, incluindo pesados, que a intervenção tenha um período de vida útil adequado a este tipo de intervenções, daí este reforço, e também sendo certo que nós poderíamos optar, eventualmente, por não fazer o reforço, correndo o risco de, nos troços identificados, onde haveria mais problemas no assentamento da via, daqui a uns anos voltarmos a ter esses problemas. Portanto, é uma questão que se prenderá com a garantia da qualidade da obra durante um maior período de tempo. Possivelmente, e aí será algo que os técnicos que acompanham a obra e a fiscalização poderá saber melhor, possivelmente haverá questões que só no decorrer da obra poderão ser identificadas, mas de qualquer modo poderei posteriormente também fazer-lhe passar o mapa de quantidades para também ter essa informação que julgo que naturalmente é possível de ser partilhada. Era para ter trazido, mas também facilmente lhe faço chegar no final da reunião. Passava a palavra então, se calhar, ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ainda neste âmbito da estrada de Cabrela. Para nós realmente é preocupante olharmos para um investimento destes e ver este desvio numa fase tão preliminar da obra e acompanhamos a sua intervenção no que diz respeito ao surgimento de trabalhos adicionais no decorrer da mesma, porque há sempre surpresas, mas naturalmente não nesta proporção. Uma proporção destas é porque devia ter sido detectado uma fase preliminar, eventualmente com a realização de um estudo mais aprofundado ao nível do projeto, não necessariamente nos serviços do município, mas naquilo que foi contratado fora e nas sondagens eventualmente tiverem sido contratadas. E a nossa preocupação é nós não nos sentimos confortáveis porque não estamos documentados em relação a se isto é ou não suficiente.
Porque não há aqui nada que me diga o que é que estes 95 mil euros constituem. Nem há aqui um registro de correspondência, por exemplo, do projetista a dizer que realmente está satisfeito com o aprofundamento de intervenção que está aqui a ser proposta. Não há rigorosamente nada técnico aqui a suportar esta proposta, que é uma proposta a nível orçamental, que faz todo o sentido, mas que, na nossa opinião, devia ter aqui um acompanhamento técnico. 95 mil euros não é pouco no orçamento da Câmara Municipal, como o Sr. Vice-Presidente saberá, e, sobretudo, com o objetivo de assegurar que a nossa posição aqui é uma posição de conforto em relação à durabilidade e à qualidade da intervenção que ali vai ser realizada. E, nesse sentido, não estamos confortáveis, e eu acho que essa documentação deveria, naturalmente, ter-nos sido facultada antes desta reunião de Câmara e não a posteriori, Sr. Vice-Presidente, apesar de reconhecermos a sua disponibilidade. Isto são informações que deviam ter vindo à Câmara e aos vereadores antecipadamente para prepararem a tomada de posição que contém em relação a este ponto. Sr. Vereador, sobre outro tema também que tinha questionado, o prazo dos procedimentos concursais dos arquitetos, tendo em conta que é para preenchimento de um posto de técnico superior por tempo indeterminado, são procedimentos que demoram mais tempo, pelo simples não, nós os procedimentos que fizemos para os arquitetos têm previsto a verba orçamental para as avanças até ao final do ano, porque não contamos, muito antes disso, ter estes procedimentos concursais concluídos, tendo em conta todos os requisitos que este tipo de procedimentos tem, que são muito maiores do que se fosse por termo certo ou se fosse de outro tipo de assistente técnico ou assistente operacional. Passava então a palavra ao vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Gostaria de perguntar aqui sobre a alteração ao orçamento que enquadra aqui a revisão de preços da empreitada de requalificação da Escola de Landeira. A pergunta que eu queria fazer era se a Escola de Landeira se encontra em perfeitas condições de funcionamento, tendo em conta que da última vez que falámos sobre este assunto ainda havia algumas questões lá a regularizar. Obrigado, Sr. Vereador. Aquilo que foi reportado na altura quanto à Escola de Landeira é que haveria um problema com o portão, com a campainha, inicialmente também com o telefone. Todas estas questões foram resolvidas de uma ou outra forma. O portão foi resolvido pouco depois, o telefone, penso que a dada altura já estava resolvido e a campainha também. Pergunto se haverá mais alguma intervenção. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Abstenção? Quem vota contra? Aprovado por maioria. Sim. Declaração de voto. Força. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas para registar que o nosso sentido de votação não tem a ver com o conteúdo em si, com o objeto, portanto, com a contratação dos arquitetos, nem com as alterações, mas com a falta de sustentação em relação à alteração prevista para a Estrada de Cabrela. Obrigado, Sr. Vereador. Quando pudermos, passamos ao ponto seguinte. Pedido de alteração da área de implantação do lote 25 do Parque Industrial de Vendas Novas, aditamento à operação de loteamento, Start Corp Limitada, processo número 450-10-201-02-2022/1. Respeito à presente extensão ao pedido de alteração do alvará de loteamento sem número, de Zona Industrial de Vendas Novas, aprovado pela deliberação camarária 30 de março de 1994, com obras de urbanização a incidir no lote 25 do Parque Industrial. A pretensão visa a alteração da implantação do polígono base do lote número 25, atualmente adjacente ao lote número 26, conformando uma ocupação isolada, sendo proposta uma ocupação geminada com o lote número 24, que lhe é contíguo. Foram entregues os elementos instrutórios exigíveis para a apreciação do processo. Em fase de análise dos elementos instrutórios, bem como das disposições previstas no regulamento do plano pormenor do Parque Industrial, verificou-se, nomeadamente, a conformidade da proposta com as disposições regulamentares previstas no número 1 do artigo 8º e no número 3 do artigo 9º, sob a epígrafe, respectivamente, implantação e afastamentos. Mais se verificou que a pretensão observa os índices urbanísticos previstos quer na tabela constante da planta de implantação do plano pormenor do Parque Industrial, bem como no artigo 7º do respectivo regulamento. Neste contexto, considera-se nada a haver a obstar à pretensão. Em cumprimento do disposto número 3 do artigo 27º do RJUE e conforme determinou o disposto na linha E do número 1 e no número 4 do artigo 112 do CPA, por anúncio, publicado em jornal de circulação local, no caso a Gazeta de 24 de maio de 2022,
na página eletrónica do município e afixado nos locais habituais, foram notificados os proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento sem número, zona industrial de Vendas Novas, para, querendo, se pronunciarem por escrito no prazo de 10 dias sobre a pretensão em assunto. Não se verificou a oposição escrita de qualquer dos titulares dos lotes constantes no alvará à presente pretensão. De acordo com o exposto número 6 do artigo 27 do RJUE, procedeu-se à atualização da planta de implantação do loteamento. Nestes termos, considera-se que a pretensão reúne as condições necessárias para ser deferida. Obrigado. Eu pergunto aos senhores vereadores se posso tratar do ponto 2.12, 2.13, 2.14 em conjunto, tendo em conta que resultarão no mesmo aditamento ao loteamento do Parque Industrial, ao loteamento sem número do Parque Industrial. Nós temos aqui 3 procedimentos, dois deles levantados por requerentes particulares e outro identificados pelos nossos serviços e que se prendem com alterações ao polígono de implantação, no caso que foi agora apresentado. Num outro lote, a alteração do uso que estava consignado ao lote e também o seu polígono de implantação, e outro terceiro processo que decorre de uma alteração de 2015, que será a atualização dos índices urbanísticos que passam de 50% para 75%. E, portanto, colocaria à discussão, não sei se haverá intervenções. Vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. O 2.12 trata-se de uma regularização de uma construção que já está feita. Não nos parece um problema. É uma melhoria para o desenvolvimento daquela fábrica. É um contributo para o desenvolvimento económico do concelho e, por isso, concordamos com ele. A obra foi feita, vamos agora regularizá-la. O 2.13 trata um espaço que hoje é privado do Parque Industrial e para alterar a sua funcionalidade. Também não vemos problemas com isso. O espaço foi designado com um objetivo, foi adquirido e o legítimo dono dele pretende hoje lá concretizar outra coisa ou vender. Também não vemos problemas com isso. Já o último ponto, o 2.14, e infelizmente eu só reparei nisto ontem à noite, e a CDU tem esta prática de discutir as coisas coletivamente, e fomos confrontados com o facto de não termos a planta, não ter recebido a planta, que aqui é indicado no documento, a planta, e não a recebemos. E o que eu queria perceber sobre este é que este ponto, para além de permitir regularizar os outros 2 lotes, a situação dos outros 2 lotes, este ponto introduz, ou permite introduzir alterações em outros lotes que não estes 2 que aqui discutimos. Estou certo? Eu creio que nesta questão técnica podemos ouvir a nossa arquiteta Andréia Gonçalves, que coordenou esta proposta de aditamento. Boa tarde a todos. Quero retificar, não existe, no que refere aos lotes 25 e 715, não existe nenhuma construção a regularizar, portanto os lotes estão vazios. Poderá ser algum lapso, mas os lotes estão vazios. Relativamente à alteração da tabela de índices urbanísticos, efetivamente o plano pormenor é aquele que regula e que nos permite enquadrar as pretensões que os privados pretendem levar avante no parque industrial, mas o plano pormenor, subjacente ao plano pormenor, existem 4 alvarás de loteamento. Tendo em conta que o plano pormenor e o respectivo regulamento já foi alvo de alteração
de duas alterações, nomeadamente em 2015 houve uma alteração à superfície de implantação em que alguns dos lotes viram esses índices aumentados. E a verdade é que os requerentes, quando fazem a instrução dos processos, vão analisar o regulamento do plano pormenor, porque os alvarás não têm um regulamento próprio indiferenciado. Portanto, ao identificarmos que efetivamente os alvarás de loteamento, e neste caso esse alvará de loteamentos não está em conformidade com o que está estabelecido no regulamento do plano pormenor do parque industrial, aproveitou-se por economia processual neste 6º aditamento permitir fazer essa regularização. Não tem a ver com a regularização das outras pretensões noutros lotes, nem com a regularização de qualquer uma destas pretensões trazidas aqui do lote 25 e do lote 715. Esperemos que este tipo de procedimentos fique agilizado e resolvido com a nossa revisão do plano de pormenor, que está em curso, e portanto, não sei se penso que já esclareci. Se houver mais alguma questão. Obrigado, Sr. Arquiteta. Vereador Tiago. Pronto, sobre o 715, eu sei que não há construção. Sobre o 25, o facto é o problema exatamente na ter a planta. E que provavelmente me equivocou. No entanto, assim, para mim fica esclarecido que o 2.1.2 e o 2.1.3 não têm implicação na aprovação do 2.1.4, daquilo que eu percebi. Nós trazemos estes 3 processos em conjunto para que sejam todos, digamos que, resolvidos no âmbito do mesmo aditamento ao alvará, o que julgo eu que torna independentes cada um deles, porque se não aprovarmos uns, poderão avançar os outros. Só não queríamos era estar a fazer 3 aditamentos diferentes ao mesmo tempo, para tentar fazermos todos no mais curto, por economia processual. Também lhe tenho de referir que muitas vezes os lapsos na identificação dos lotes do parque industrial resultam da sua identificação, digamos que toponímica, não corresponder àquilo que é a identificação do número do lote dos alvarás, e que poderá ter sido essa a razão pela mal identificação. Sobre isto, obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sobre isto, então, dizer, a CDU concorda com a aprovação do ponto 2.1 e do ponto 2.2, tendo em conta a solicitação por parte dos proprietários dos lotes para a regularização das suas questões. No caso do ponto 2.1.4, não poderei votar a favor, para já porque efetivamente esta questão de não ter a planta condicionou a discussão disto, e porque está a decorrer a revisão do plano pormenor. E também, por isso, entendemos que mais vale esperar pela revisão do plano pormenor. E disse. Obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão. Vereador Ricardo Videira. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Uma questão relacionada com o ponto 2.1.4, portanto, a alteração que é promovida pelo município. E a questão tem a ver com este enquadramento que é feito aqui relativamente ao Jornal de Circulação Local, a Gazeta, publicado no dia 24/5, tem a ver com a consulta pública por ser uma alteração produzida pelo município. É nesse sentido. Então, eu gostava de entender se, ao abrigo do Joé, não deveria ter sido feita uma consulta pública relativamente a esta alteração. Obrigado, Sr. Vereador. O facto de termos tido de publicar na Gazeta prende-se com o número de interessados ou de proprietários ser superior a 50, e quando há alterações a alvarás de licenciamento com um número de proprietários superiores a 50, também por economia processual, em vez de haver uma notificação individual a cada um deles, poderá ser feito por conhecimento público, por edital, que foi fixado nos espaços normais, e também num jornal de circulação local, que para o efeito foi a Gazeta, e assim como no boletim oficial do município, que foi o Notícias Municipal. Vereador? Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Nós queríamos que nos confirmassem se, sendo uma alteração promovida pelo município, se não tem que ter consulta pública. Só para ter essa certeza antes de votarmos isto.
podemos verificar melhor, mas tanto quanto foi a nossa análise, não haverá essa necessidade. Mas penso que poderemos deixar esta votação para o final da ordem de trabalhos e confirmamos isso rapidamente, mas à partida, só também por tranquilidade, mas à partida, arquiteta, por favor. A alteração à licença de loteamento está definida no artigo 27 do REGUE. E quando se trata, e aqui nós estamos apenas a harmonizar o que está na tabela do alvará de loteamento com o que está na tabela do plano pormenor do parque industrial. Por qualquer pretensão em qualquer lote destes que foi alterado, que são ainda bastantes, inicialmente, antes da alteração de 2015, ao plano pormenor, havia uma superfície de implantação definida de 50% da área do lote. Essa alteração, com a alteração do plano pormenor em 2015, alguns dos lotes viram crescer essa área de implantação para 75%. A questão é mesmo essa, harmonizar o que está na planta do alvará de loteamento com o que está definido em regulamento do plano pormenor. E para não estarmos aqui constantemente, sempre que entra um requerimento, a termos que alterar para aquele lote algo que já está definido no regulamento e estarmos a ter procedimentos acrescidos constantes de alteração ao alvará de loteamento, com esta questão dos anúncios, com todos estes trâmites processuais. Se pudermos minimizar isso e aproveitar este procedimento para harmonizar então o que está disposto no alvará de loteamento com o regulamento do plano pormenor, seria vantajoso para os serviços e para os requerentes. Obrigado, arquiteto. A dizer também que no mandato passado foi deliberado pela Assembleia Municipal que o plano pormenor se sobrepõe aos alvarás de loteamento. O que foi... Sim. Não, o que foi deliberado foi sempre que existem incongruências entre as peças do regulamento, nomeadamente entre a planta e o regulamento, prevalece o que está escrito no regulamento. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Isto esclarece um bocado aquela que é a questão da CDU, que é o plano de pormenor está em revisão e, por isso, faz-nos mais sentido esperar que termine a revisão do plano de pormenor, que poderá vir novamente a introduzir alterações para que se regularize estes instrumentos todos posteriormente e se desburocratize, por assim dizer, estas dificuldades que hoje existem. Obrigado, Sr. Vereador. Como sabe, nós recentemente prorrogámos a vigência da revisão do plano pormenor até ao próximo ano e não nos parece que seja razoável pedir a todos os interessados no parque industrial que sempre que queiram, no fundo, colocar em prática aquilo que é o seu direito, tenham de fazer outro novo aditamento ao alvará. Simplesmente, se fizermos tudo neste momento, poderemos resolver os problemas que existam ou não por parte dos requerentes, e é um direito que nos assiste, e a CDU poderá votar como entender, mas queremos que para despacharmos já o assunto, sentarmos à espera dessa revisão do plano pormenor, que demorará mais uns meses, poderíamos resolvê-lo deste modo. Tiago? Só dizer que a CDU concorda com o direito assiste aos proprietários e por isso é que votamos a favor de que eles, a partir do requerimento deles à Câmara, que essa alteração seja feita. Agora, no nosso entender, nesta fase da revisão do plano pormenor, defendemos que se espere pela concretização do plano pormenor e que a seguir se regularize esses instrumentos. Também não há uma dinâmica tão grande no nosso parque industrial que haja assim tantos pedidos de alteração, parece-nos, mas se houver, cá estaremos para votar a favor. Obrigado, Sr. Vereador. Não diga que não há dinâmica, tendo em conta que temos um parque industrial já com bastante pouco espaço para venda de iniciativa pública e que isso resultou também na nossa proposta de uma futura expansão que tanta discussão já nos deu e continuará a dar. Pergunto então se há mais alguma intervenção. Vereador Ricardo. Apenas para esclarecer que o artigo 7º do REGUE
é o que regulamenta as operações urbanísticas promovidas pela administração pública. E nesse artigo realmente prevê-se que haja uma consulta pública sempre que os loteamentos não estejam dentro ou de um plano de urbanização ou de um plano pormenor. Neste caso, este loteamento está dentro do plano pormenor do Parque Industrial. É apenas confirmar isso para garantirmos aqui o nosso voto, porque caso contrário, se não estivesse dentro do plano pormenor, estaríamos eventualmente a cometer uma ilegalidade. Parece-me. Obrigado, Sr. Vereador. Estando todos os esclarecimentos prestados e a legalidade da nossa pela interpretação do que leu, da letra da lei, está dentro do plano pormenor. Tendo em conta que estão esclarecidas todas as questões e dúvidas também de legalidade, poderemos passar à votação, tendo em conta que poderá haver votações diferentes nos vários pontos. Passamos, em primeiro lugar, para o ponto 2.1.2, que se prende com o lote 25. Quem vota a favor? Unanimidade. 2.1.3, que se prende com o lote 715. Quem vota a favor? Unanimidade. 2.1.4, que se prende com a alteração mais abrangente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria. Obrigado, Dr. Helder. Vem aqui proposta dos serviços quanto a esta isenção de taxas. Pergunto se alguém tem alguma pedido de informação ou intervenção. Não havendo, pergunto quem vota a favor. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Penso que toda a intervenção do Dr. Helder não se ouviu por estar o microfone desligado, mas não sei se para efeitos quererá repetir ou poderei apresentar o ponto para não lhe cansar mais a voz. O ponto que trazemos aqui trata-se da substituição, ou melhor, do recrutamento de um assistente técnico pelo período de um ano, que, face ao aumento excepcional de trabalho que nós temos no decorrer da transferência de competências na educação e da ausência também temporária de uma assistente técnica no serviço, que presta serviço na educação do nosso Conselho, tornou-se necessário reforçar o número de assistentes técnicos ao serviço durante este período transitório. Pergunto se haverá questões a colocar. Não havendo, passamos. Vereador Tiago.
É só para dizer que o contrato é termo resolutivo, faz-nos sentido, não é? Também não somos cegos e sabemos ver que faz sentido, porque é para a substituição de uma trabalhadora grávida, faz todo o sentido que o contrato seja a termo certo. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Eu não queria ter dito a condição da trabalhadora. Portanto, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Encerramento do processo de insolvência da Sociedade do Parque Industrial de Vendas Novas. O Gabinete de Apoio Jurídico informa que o município, através do Conselho Jurídico, Dr. Isaías Gonçalves, tomou conhecimento do despacho que determinou o encerramento do processo de insolvência da Sociedade do Parque Industrial de Vendas Novas, Urbanização, Gestão e Formação Limitada, pessoa coletiva número 503-078-727, que decorreu os seus trâmites no Tribunal da Comarca de Évora, Juízo de Competência Genérica de Montemoro Novo. Assim, após ter sido proferida a sentença, transitada em julgado sobre o reconhecimento dos créditos e respectiva graduação, e terem sido vendidos todos os bens da sociedade, fim da liquidação do ativo e realizado do rateio final, foram os credores pagos em conformidade nos termos do disposto do artigo 182 e 183 do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas. Obrigado, Dr. Helder. Tal como foi mencionado, é apenas para conhecimento da Câmara Municipal e para posterior conhecimento da Assembleia Municipal o facto de que se encontra encerrado o processo de insolvência da Sociedade do Parque Industrial. Pergunto se há intervenções. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento e passamos ao resumo diário de tesouraria. Presente o resumo diário de tesouraria, respeitante ao dia 11 de julho, cujo saldo é de 2.451.185,52 €, correspondendo 2.197.407,84 € de dotações orçamentais e 253.777,68 € a dotações não orçamentais. Ora, não havendo público presente, podemos passar à leitura da minuta da ata. Aos 12 dias do mês de julho do ano 2022, na sala de sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tentado presente todos os seus membros. O Sr. Vice-Presidente Valentino Cunha, o Vereador Ricardo Videira, a Vereadora Susana Gonçalves, o Vereador Tiago Aldeias e o Vereador Luís Matias. Pela Câmara Municipal foi... Justifica-se a falta do Presidente. Vou fazer referência aqui. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade a justificar a falta do Sr. Presidente ausente por motivo de gozo de férias. Faltando aqui um ponto inicial, pergunto se toda a gente está a favor de aceitarmos a justificação da ausência do Sr. Presidente. Obrigado. Então, volto. Abertura da reunião. Pelo Sr. Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião quando era às 15 horas e a Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a ausência do Sr. Presidente, ausente por motivo de gozo de férias. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia, 12ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com votos contra os vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, que apresentaram a declaração de voto, com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos favoráveis da vereadora Susana Gonçalves e do vice-presidente Valentino Cunha, que utilizou o voto de qualidade, aprovar a 12ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2022. Pedido de alteração da área de implantação do lote 25 do Parque Industrial de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento sem número, Zona Industrial de Vendas Novas, aprovado por deliberação camarária 30 de março de 1994, com obras de urbanização do processo número 450-10-201-02/2022/1, devendo proceder-se aditamento ao alvará em conformidade com o exposto número 7 do artigo 27º do Joel. Pedido de alteração ao alvará de loteamento sem número, lote 715 do Parque Industrial de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento sem número, Zona Industrial de Vendas Novas, aprovado por deliberação camarária 30 de março de 1994, com obras de urbanização do processo número 450-10-201-02/2022/2, devendo proceder-se aditamento ao alvará em conformidade com o disposto número 7 do artigo 27º do RJE.
Proposta de alteração à licença da operação de loteamento com alvará de loteamento sem número na Zona Industrial de Vendas Novas, aprovado por delegação camarária 30 de março de 1994, a inserir nas áreas índices urbanísticos previstos. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto por conta do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias, Susana Gonçalves e do vice-presidente Valentino Cunha, aprovar a proposta de alteração ao alvará de loteamento sem número, Zona Industrial de Vendas Novas, aprovado pela deliberação camarária 30 de março de 1994, com as obras de urbanização do processo número 450-10-201-02/2022-3, devendo proceder-se aditamento ao alvará em conformidade com o disposto no número certo do artigo 27º do RJOE. Proposta de isenção de taxas de utilização do pavilhão ginásio-desportivo municipal. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias e com abstenções da vereadora Susana Gonçalves e do vice-presidente Valentino Cunha, isentar a Juventude Socialista do Conselho de Vendas Novas do pagamento das taxas de isenção de utilização do pavilhão ginásio-desportivo municipal no valor de 207,70€ para a realização de um torneio de futsal de cariz solidário no dia 30 de julho de 2022. Proposta de recrutamento de um assistente técnico para o Serviço de Educação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o recrutamento por recurso à reserva de recrutamento interna, resultante do procedimento concursal comum para a ocupação de 2 postos de trabalho através de relação jurídica de emprego público a termos últimos certo, para a carreira e categoria de assistente técnico na atividade técnica administrativo, cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 23 de junho de 2022, para preenchimento, através de contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, pelo período de 1 ano, eventualmente renovável, enquadrado na alínea H do número 1 do artigo 57 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico na atividade técnica administrativa para o Serviço de Educação, conforme escrito no mapa pessoal do município de Vendas Novas. Encerramento do processo de insolvência da Sociedade do Parque Industrial de Vendas Novas. A Câmara Municipal tomou conhecimento que se encontra encerrado o processo de insolvência da Sociedade do Parque Industrial de Vendas Novas, urbanização, gestão e informação limitada, e, em consequência, dissolvida e liquidada a referida Sociedade junto a Conservatório de Registro Comercial, devendo enviar-se para conhecimento da Assembleia Municipal. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Muito obrigado a todos os presentes, aos que nos assistiram a partir de casa, também aos trabalhadores do município que permitiram e participaram nesta reunião. E podemos dar por encerrada a reunião quando são 16h26. Na votação da minuta, peço desculpa, a onda de calor terá a ter os seus efeitos. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. E agora sim, podemos dar a reunião quando são 16h27, aproveitando para desejar a todos proteção individual e coletiva nestes dias que se avizinham, muito mais, digamos que, difíceis para a nossa população. Obrigado a todos e até à próxima.